a reincidência de um tumor na mama, os desafios, dores e implicações no enfrentamento do câncer. No programa de hoje, Luciana Ferraz, Um Bom Motivo para Viver, compartilha suas experiências que, como ela mesma explica, mudou o seu olhar sobre a vida. E você? Precisa limpar suas lentes? Eu convido você a vir comigo. Se você também precisa de uma nova perspectiva, um novo olhar sobre a vida, se você precisa de fato limpar as suas lentes, você chegou na conversa certa. Aqui você vai ser lembrado e lembrada que é um bom motivo para viver. Seja bem-vinda, Dani. É uma alegria mais uma vez te receber aqui no nosso programa. Obrigada, Thalita. Obrigada também, Dr. Lucas, pela sua companhia mais uma vez. Obrigado mais uma vez pelo convite. E um tema tão importante como esse, eu sempre gosto, você já sabe, de já começar pela nossa convidada compartilhando um pouquinho da sua história. Vamos ver? Eu tive o meu primeiro diagnóstico em 2017. Foi no momento em que eu tinha minha vida bem organizada, achava que estava tudo encaminhado. Tive esse diagnóstico de uma maneira muito surpreendente, né? Não fui em busca dele, foi por acaso. Eu tinha 36 anos na época e, na ocasião, eu passei por um tratamento, a princípio, de cirurgia, né? Eu fiz 3 cirurgias na mama, sendo que uma delas foi uma cirurgia com mastectomia total, em que a gente tira a glândula toda da mama, né? E fiz a reconstrução e segui a minha vida a partir dali, normalmente, tomando os medicamentos que foram prescritos. Na ocasião, eu não passei por quimioterapia, não fiz outros tratamentos, a não ser a retirada do tumor mesmo pela cirurgia. E aí, em 2020, como se não bastasse todas as surpresas que esse ano, né, nos trouxe, eu fui fazer um exame de rotina e acabei me deparando com um novo tumor na área da cicatriz da cirurgia. Eu não consigo dizer para vocês agora estatísticas, né, números, mas é como se eu estivesse falando que um raio caiu 2 vezes no mesmo lugar, né? Até porque eu tirei a mama toda, né? E o que sobrou mesmo foi a área da cicatriz da cirurgia, um pouco de pele, enfim, a glândula mesmo eu havia tirado, né, na cirurgia. E então esse segundo diagnóstico foi algo que realmente tirou a gente do prumo, né? Me tirou um pouco do prumo, porque eu já contava que eu estava aí no grupo das pacientes curadas, né? E de repente veio essa notícia novamente. A reincidência, né, que ela compartilha, e em 2 momentos da vida dela completamente diferentes. Um primeiro momento com as questões mais organizadas e depois, no meio de tudo que foi 2020, o diagnóstico novamente. O que a gente pode entender disso? De tipo, tá tudo bem, de repente eu recebo uma notícia, um diagnóstico como esse. A pessoa quebra a expectativa toda, né? Já tinha uma confusão no ano de 2020, né? Já foi um ano, talvez um dos mais conturbados que a gente já viveu, né? E agrava-se com essa questão e é uma época que a gente não tinha conhecimento da doença, todo mundo com medo de hospital, todo mundo com medo de respirar dentro de hospital, né? Será que está infestado? Medo de encostar em qualquer coisa, né? Uma notícia totalmente inesperada, né? Numa margem de cicatriz ter uma reincidência, né? Algo que já estava resolvido, né? Na cabeça dela, ali tirou tudo já, não tem chance mais, né? Impossível acontecer, né? Praticamente impossível. E aconteceu, né? E teve uma reincidência. Então a pessoa se desorganiza, né? Ela se entristece, né? Ela pode viver um momento de desesperança. Nesses momentos que a gente sempre bate, né? É o suporte, né? Ter alguém para dar um suporte, ter alguém ali para olhar com carinho, com amor, né? Para acolher a pessoa, né? Deixar ela viver ali essa período de frustração, porque vai passar,
né, ele vai passar, né, ele tende a passar, né, se não passar prolongadamente a gente trata, né, mas ela vive um momento de desorganização, né, emocional, das expectativas, né, de sentido, de vida, né, tem toda uma desorganização na mente da pessoa. E ela já tinha elaborado outras questões, né, Dani? Como, por exemplo, no primeiro diagnóstico, né, em 2017, com a mastectomia completa, né, a retirada completa ali da mama, como ela disse. O que isso emocionalmente, para nós mulheres, o que isso mexe com o nosso emocional? Mexe muito, porque é uma parte da autoestima, né, do corpo que ali foi retirado. E se tratando de mulher, é uma parte muito importante, né, uma parte que envolve a autonomia da mulher, né? Todo o natural, né? O alimentar uma criança e ali foi retirado dela. Então houve uma ruptura, né? Do que ela sentia, do que ela precisava e pensava ser, né? O feminino, né? O feminino. A gente elabora muito o feminino a partir dessa imagem, né? Que diz respeito à questão da mama, à questão do cabelo, né? A gente tem essa coisa, assim, de a mulher vai no salão, ela quer que todo mundo perceba que ela mudou, mas, na verdade, ela tirou, assim, né? A pontinha. Aí você imagina você se reinventar de tal maneira a ponto de passar por isso, como tantas mulheres, né, tem essa vivência no enfrentamento do câncer, né? Isso. É algo muito difícil, né? É uma afronta ao que é natural, né? Então isso a pessoa precisa elaborar muito bem. E algo que chama atenção é que ela falou, eu me senti curada. Ela não esperava, né, uma reincidência. Então, imagino que ficou muito abalado o emocional dela, doutor, em todo esse processo. Verdade. E, doutor Lucas, no enfrentamento, por exemplo, de enfermidades mentais, né? Eu estou ali, às vezes, num tratamento, eu já tinha tido uma alta da terapia, eu já tinha tido uma alta, não sei se é assim que funciona, com o meu psiquiatra, com a minha psiquiatra, e, de repente, eu tive uma crise, eu tive uma reincidência de um diagnóstico. É mais ou menos essa sensação? É mais ou menos isso? Dependendo da expectativa que a pessoa cria, né? Porque a gente tem a ilusão de que a cura é algo definitivo, né? Então, de alta, acabou, nunca mais vai acontecer, né? Eu estou livre disso. E muitas vezes não é isso, né? Muitas vezes a vida ela é muito dinâmica, né? Às vezes eu estou bem hoje, amanhã vai acontecer outra coisa e eu preciso de uma ajuda novamente. Eu me deparo com uma situação que eu não sei lidar, né? A gente vai vendo que as provações elas vão ficando maiores, né? E a gente entende isso como uma forma de aumentar nossas capacidades. E às vezes eu estou ali numa provação que eu não estou dando conta, eu preciso de um auxílio, eu dou conta dele e tenho uma alta de novo, né? Então as pessoas muitas vezes elas entendem ali como um fracasso, né? Como, nossa, mas eu já fiz um tratamento, eu já fiz um tempo de terapia, estou vivendo isso aqui de novo. E pode ser uma situação, assim, muitas vezes boba, né? Entre aspas, né? Porque a situação, cada um se impacta ali de acordo com o que vive, né? Cada um tem seu jeito, né? Então, às vezes a gente olha e fala, não, mas ficou assim por isso, né? Essa ansiedade toda por causa disso. Não importa, né? Tem uma situação, eu estou tendo dificuldade de lidar, eu lido e acabou, né? O problema é essa sensação de incapacidade que vem, né? Mas será que eu nunca vou ficar livre disso, né? Será que eu sempre vou estar... Não é assim que funciona, né? Não tem essa... Estou curado, então nunca mais eu vou ter isso. Em quase nada, né? Em quase nada na vida. Né? A gente começou o programa falando sobre limpar as nossas lentes e a gente tem uma visão muito distorcida em relação à nossa saúde mental, né? Quando alguma coisa acontece, a gente torna aquilo ali mais pesado do que deveria ser, né? Do que já é pesada a própria situação. E a gente faz uma leitura, às vezes, muito pesada, né? Daquela realidade. E vamos ver um pouquinho sobre os desafios, né? Que esse novo diagnóstico trouxe para a Luciana. Eu passei pela quimioterapia, passei pela radioterapia, fiz também uma nova cirurgia na mama para tirar ali a área comprometida e
passei por todo esse tratamento e passei por todos os desdobramentos, né, que esse tratamento significa e traz com ele. E talvez essa seja a parte de superação e de busca mesmo de controle emocional, né, de busca de amparo divino, né, acima de tudo. Porque realmente o tratamento, quando as pessoas falam que o tratamento é pior do que a doença, eu não gosto de dizer isso, porque o tratamento é maravilhoso. Se não fosse ele, não haveria controle, não haveria cura, né? Mas, sem dúvida alguma, quando a gente se depara com esse desafio, a gente precisa, antes de mais nada, tomar conhecimento do que a gente vai enfrentar, né? E, enfim, assim, correr atrás das soluções de uma maneira bem objetiva, mas sem esquecer que, acima de tudo, né, existe um Deus maravilhoso que nos ampara, nos ajuda, entra no barco, né, junto conosco e nos diz assim, não, vamos lá, o desafio ele existe, você infelizmente não vai ser privada dele, mas eu estarei com você para te dar forças para passar por ele. Fazendo uma comparação entre o primeiro diagnóstico e o segundo, sem dúvida alguma o segundo foi muito mais difícil, porque quando a gente fala que é muito improvável uma recidiva de câncer de mama na área da cicatriz de uma mama que não existe mais porque a mama foi retirada, né? Então existe assim, era muito improvável que isso acontecesse e aconteceu num espaço muito curto de tempo. Então eu costumo dizer que esse segundo momento, o mesmo tanto que ele foi difícil, ele também foi muito transformador na minha vida. Porque é como se Deus estivesse chegando para mim e me dizendo assim, então, minha querida, você achou que a história tinha acabado? Não, a história não acabou ainda, né? A história vai continuar. Mas como ela vai continuar? O que você vai fazer com isso? Qual é o propósito? Qual é o gatilho que isso vai trazer para a sua vida? Você vai continuar vivendo uma vida como você sempre levou ou você vai se propor a uma transformação de fé e de vida? E aí essa pergunta ecoou e, enfim, o tempo foi passando e, graças a Deus, eu consegui encontrar muitas respostas para ela. Muito forte essa leitura, né, que a Luciana faz do seu momento, daquilo que ela precisava ressignificar, daquilo que ela estava experimentando. E são duas coisas, assim, para a gente ver o tanto que o emocional, ele é forte, ele é real e ele precisa de uma atenção e de um cuidado. A gente está falando de um primeiro momento que ela fez esse comparativo, né? De um primeiro momento que o diagnóstico dela, ela teve que passar por uma cirurgia para a retirada da mama toda. E ela explica ali que o impacto da reincidência no emocional conseguiu ainda demandar dela ser mais forte, né, assim, na demanda emocional e tudo mais, do que da primeira vez. Para a gente ver o tanto que as nossas emoções, elas precisam de atenção, sim. Né? A nossa saúde mental, a nossa inteligência emocional, não é verdade? Sim, são os filtros, né, que a gente usa para ler a realidade. Eu sempre, quando eu vou falar sobre emoções, eu sempre convido as pessoas a começarem a se observar, né, assim, observa como é que você vê a vida quando você está com raiva, depois quando você está triste, depois quando você está ali com eufórico, né? Teve um dia bom, aconteceu alguma coisa boa, uma expectativa foi realizada. Olha como é que as leituras são completamente diferentes, né? São completamente diferentes, às vezes várias no mesmo dia, né? A gente tem várias leituras diferentes no mesmo dia, né? Então isso normalmente acontece nas pessoas. Agora, quando eu tenho uma patologia emocional, né? Patologicamente eu estou sentindo uma emoção X, né? Estou sempre ali naquela emoção, né? A maior parte do meu dia, por uma patologia, eu estou sobre aquela emoção, a visão da vida ela é diferente, o nosso comportamento ele fica totalmente errático, né? Totalmente à mercê daquela emoção se a gente não tiver uma atenção, se a gente não buscar um
tratamento, né? Não adianta a gente achar, não, eu tenho uma clareza independentemente da minha emoção. Não é assim. O ser humano não funciona assim, né? A emoção, ela impacta na nossa leitura, na nossa percepção, no como a gente sente o que falam com a gente, né? Como a gente reage aos eventos do dia a dia, impacta profundamente. Tem que cuidar, a gente tem que olhar, a gente tem que tratar, né? Se estiver necessitando de tratamento, que é a tecla que a gente sempre bate aqui no programa. Né? E quais são os perigos, Dani, de se mover pelas emoções? Tem um livro muito interessante, né? Não acredite em tudo que você sente. As nossas emoções, elas são sinalizadoras, né? Mas se a gente deixar se levar por elas, a gente pode se enganar, né? Por uma lente distorcida, né? A partir das nossas vivências, do ambiente que a gente foi criado. Então, as emoções, ela tem um poder, assim, né? Sobre nós, se a gente deixar se levar por elas e não confrontar, né? Não questionar. Então, a gente precisa validar as emoções, respeitar, mas, ao mesmo tempo, isso é verdadeiro? Isso é racional? Questionar, né? E questionar. E aí, isso a gente vai aprendendo a lidar muito bem com elas. E quais os efeitos de crescer, se desenvolver em um ambiente que as emoções, elas são muito instáveis? E ele está sempre ali, no muito alto, numa pressão muito alta, ou então no muito baixo, um ambiente que as pessoas, elas pensam e vão falando, elas falam sem pensar, que elas se movem muito pela raiva, pela ira, o que causa numa pessoa? Causa efeito, os efeitos são de uma instabilidade, de uma insegurança, não é? Você espera um cuidado, o ser humano, né, ele sempre espera que as suas emoções sejam satisfeitas de forma equilibrada, né? O que você espera de uma mãe, o que você espera de um pai, você espera algo saudável, né? Como ser humano, mas às vezes não encontra aquilo. Então, traz os transtornos, traz as dificuldades, os traumas, né? Vai traumatizando ali. E para a pessoa sair disso, porque às vezes já está feito, né? Cresceu nesse ambiente e tudo e tal. Hoje é um pai, é uma mãe que, como a gente já viu em outros programas anteriores, a gente não pode dar aquilo que a gente não tem e acaba reproduzindo aquilo que recebeu. Como parar esse ciclo? A gente tem que reconhecer que não está legal, né? Que aquele comportamento está gerando problemas, né? A gente tende sempre a colocar a culpa no outro, né? Então, eu xinguei porque ela me xingou, né? Eu xinguei porque ela fez uma brincadeira comigo. Eu só reagi, eu só respondi. Como se fosse assim, é óbvio que eu tinha que xingar de volta, né? É óbvio que eu tinha que reagir daquela forma, é óbvio que eu tinha que ser agressivo. Isso não existe, né? Isso não existe. A gente tem que aprender, a gente tem que entender, tem que aceitar, né? Que a gente está tendo essa dificuldade, a gente tem ali um certo condicionamento mesmo. As pessoas que saem de ambientes hostis, né? A volta da hostilidade, ela acaba defendendo a pessoa e funciona naquele ambiente. Quando eu mudo de ambiente, né, eu não preciso mais daquele jeito, né? Aquele comportamento me traz problema. Então, eu tenho que aprender, falar, olha, não preciso reagir assim, eu não preciso ser hostil na minha casa, né? Eu não preciso ser hostil com o meu cônjuge, né? Eu não preciso reagir com hostilidade, porque pode até funcionar, né? Eu posso até conseguir o que eu quero, mas os relacionamentos eles vão sendo destruídos. Né? Eu consigo que você faça o que eu quero, né? Mas a minha relação contigo vai se desgastando, vai se destruindo. Por isso que, às vezes, a pessoa começa a trabalhar num lugar e aquele lugar é um lugar de paz, as pessoas têm bons relacionamentos, bons vínculos, e aí acaba gerando um transtorno que a pessoa não consegue, ela destoa, né, daquele ambiente. Ou às vezes é na igreja, ou às vezes é dentro do casamento, como você falou, às vezes veio de uma cultura familiar, de muitas questões, aí chega dentro de um casamento com uma outra pessoa que é da paz, que não teve isso, que sabe conversar, então tomar a decisão de realmente reconhecer e construir os fundamentos, os pilares que não foram construídos lá atrás, mesmo porque hoje você fala muito sobre isso, né, doutor Lucas? Hoje somos adultos, então o que não me deram, ou eu vou ficar sentado chorando porque não me deram, ou então eu vou dar um jeito de concretizar aquilo ali, realizar aquilo, né? Sim, a gente tem que entender quem que eu quero ser, o que o papel que eu quero exercer aqui exige, né? O que um bom marido faria nessa situação, né?
admitir que eu não estou dando conta, né? Que eu não estou conseguindo ir buscar orientação, né? Começar a conviver com pessoas que têm os comportamentos que eu julgo adequados, né? Por a gente estar convivendo ali, a gente vai aprendendo de uma forma que a gente não explica, né? A gente não explica. Você vai vendo a outra pessoa ali, vai vendo que ela tem um relacionamento legal, e você vai aprendendo pela convivência, né? Às vezes sem perceber que aprendeu, né? Você começa a replicar aquele comportamento. Assim como replicava o da infância, daquele ambiente. Assim como replicava o ruim, né? Pro ruim é a mesma coisa, né? Você começa a conviver, você está num ambiente de fofoca, de repente você está falando fofoca, você está fofocando, você está falando das pessoas, né? Chega um fofoqueiro no lugar, começa a falar de alguém e de repente está todo mundo falando mal da pessoa. E você nem percebe, né? Quando você vê, você foi um dia de fofoca, né? Foi um dia de maledicência, foi um dia de falando mal das pessoas. Então, a gente ter esse cuidado com todas as áreas da vida, né? A gente acha que o inimigo vai entrar e vai destruir a tua vida, mas ele vai entrar nas brechas, né? É uma brecha que você dá numa conversa, é uma brecha que você dá ali num pensamento, é uma brecha que você dá numa reação, numa decisão ruim que você toma, né? Então, essa questão das convivências, da gente se habituando melhor e principalmente saber quem eu quero ser e o que eu devo fazer, né? E assumir que às vezes eu não estou conseguindo e pedir ajuda, isso é essencial, né? Isso é essencial. A humildade, né? Claro. A Luciana falou sobre as respostas que Deus trouxe para ela, né? E neste próximo vídeo a gente vai ver sobre os aprendizados, a transformação dessa estação da vida dela. Eu consegui aprender muitos mecanismos, sabe, para controlar esse desespero que muitas vezes nos cega e faz com que a gente não consiga enxergar soluções além do problema. Então, assim, obviamente eu busquei isso no desenvolvimento da minha espiritualidade, através da oração, da prática orante, do silêncio. Foi algo que eu descobri e que eu achava que eu não conseguiria, porque se tem uma pessoa que fala, sou eu. Eu sou uma pessoa muito falante, né? A comunicação, sem dúvida alguma, é uma das minhas características. E silenciar o meu coração e o meu espírito para escutar a voz de Deus que traz consigo a calma. Realmente foi uma prática que essa doença me ensinou. E aí o que acontece? Frente a tudo isso, frente a todos os desafios que eu vivi, todas as pessoas que eu conheci, todas as pessoas que passaram pelo meu caminho e que muitas vezes, mulheres que não tinham a menor noção do que elas iriam enfrentar, mulheres muito carentes, até mesmo sob o ponto de vista material mesmo, né? De terem carências muito básicas para enfrentar essa doença. Além de todo esse desenvolvimento espiritual que eu acho que esse desafio me trouxe, eu resolvi olhar para a situação do próximo, né? Eu comecei a perceber que o meu problema não era o único, não era maior, né, do que o problema dos outros, das outras mulheres que estavam ali ao meu redor. E isso fez com que brotasse em mim uma vontade muito grande de ajudar as mulheres que não tinham os mesmos recursos, que não tinham a mesma rede de apoio que eu, graças a Deus, tive nesse enfrentamento. E aí, através dessa minha vontade e através de muitas conversas, né, com a minha família, com pessoas que me apoiaram no caminho, eu decidi então que eu ia criar um canal, né, um canal que existe até hoje no YouTube, e esse canal seria a produção de uma grande biblioteca que traria ali experiências da minha vivência com o câncer de mama, mas também informações sobre a doença, porque como eu sou biomédica e já trabalho na área da saúde há mais de 20 anos com diagnóstico de câncer, né, uma grande ironia isso, talvez eu de fato conseguiria dividir e compartilhar informações que poderiam somar no enfrentamento dessas mulheres. E é assim que eu tenho enfrentado isso até hoje. Uau! Doutor Lucas, para a gente poder encerrar, ela destacou a questão do silêncio, né? De orar em silêncio. E num tempo que prioriza tanto barulho, né? São tantas vozes, tanto barulho. Qual que é a eficácia
disso para a nossa saúde de forma integral? Às vezes a gente fica muito preocupado em pedir, mas às vezes a gente está precisando ser orientado, né? Às vezes a gente está precisando ouvir, né? A gente está precisando entender, né? Deus está ali falando, né? Só que a gente não está preocupado em falar junto, né? Quando a gente fala junto, a gente não ouve, né? Então, essa prática ela é muito interessante, né? A gente refletir sobre a vida, né? A gente começa a ampliar o horizonte e ver que, olha, eu estou passando uma dificuldade, mas minha vida não é só essa dificuldade, né? Tem todo um resto, né? E essa dificuldade, ela é um aspecto da minha vida, ela não é a minha vida. E a gente faz isso muito no silêncio, né? Às vezes a gente faz isso refletindo, né? Vendo os outros, olhando as pessoas em volta, né? Pelo que eu posso ser grato, né? A gente bate tanto aqui na questão da gratidão, né? Pelo que eu posso ser grato, mesmo em meio a esse aparente caos, né? Meio em mente a essa aparente catástrofe que está na minha vida, né? A gente começa a ver que não está tão catastrófico assim. Pior que seja a situação, olha, tem mais, né? Tem mais em volta, né? E muitas vezes é no silêncio, né? Na meditação, na reflexão que a gente consegue. E fazer essa reflexão faz a gente parar de olhar só pra gente, né? E dar frutos, como a Luciana tem feito por meio desse canal, né? De informação, de conhecimento e de partilha. Muito obrigada, Dani, mais uma vez pela sua companhia. Obrigada, Dr. Lucas, mais uma vez. É uma alegria, é uma honra ter, né, a sua companhia aqui também. E obrigada a você por nos prestigiar com a sua audiência, com a sua companhia. A sua presença é sempre muito importante para nós nessa roda de conversa. Eu espero que o tema de hoje tenha te ajudado a limpar as suas lentes. Até o próximo programa, se Deus quiser.